Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Estamos na hora do culto, mas infelizmente não estamos em culto ainda. Continuamos então com as nossas devocionais até podermos nos reunir em culto durante a semana. Hoje eu quero meditar com você o que a Bíblia diz sobre o que Deus espera da nossa vida. Você pode pensar o que Deus espera de você para esse ano de 2021, mas em geral, o que Deus espera da nossa vida. Nós estamos sempre preocupados com o mundo ao nosso redor e também com as pessoas que convivem conosco, especialmente o que elas pensam a respeito de nós. Devíamos estar preocupados com o que Deus espera de nós. Este pensamento certamente fará diferença em nossas vidas e nos conduzirá para uma vida melhor e para a vida eterna. Qual a vontade de Deus para a sua vida? Sim, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Esta é uma pergunta difícil de respondermos se pensarmos nela sobre a ótica de quem nós somos, de nossas capacidades específicas, daquilo que podemos realizar para Deus com o nosso esforço físico, mental, emocional e até espiritual. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23 e 24, podemos ver que Jesus quer que todos nós tenhamos uma preocupação em nossas vidas com respeito a Ele. Me permita ler para você. Lucas 9, 23 e 24 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Olhando para o texto de Lucas, vemos que Jesus quer apenas que nós o acompanhemos, que nós o sigamos, que nós sejamos discípulos dele. Ser discípulo é ser comprometido com um mestre. No caso aqui, o mestre é Jesus Cristo. E para ser discípulo e seguir Jesus Cristo, é necessário que levemos a nossa cruz. Jesus não disse que diariamente deveríamos levar a cruz dele. Não, não. A cruz que Jesus carregou, a dele, ele já carregou. Há mais de 2000 anos atrás, ele carregou a cruz que ele devia carregar. Cristo cumpriu assim a missão dele, carregou e morreu naquela cruz em nosso lugar. O seu sacrifício não se repete mais, conforme está escrito na Bíblia Sagrada, em Hebreus capítulo 9, verso 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Cristo não necessita que eu e você o ajudemos a cumprir a missão dele na terra, porque ele já cumpriu a missão dele, missão salvadora, e cumpriu de maneira perfeita, eficaz e única. Somente Cristo poderia cumprir esta missão, de vencer a morte, nos trazendo salvação, e ele cumpriu totalmente essa missão, para que eu e você, crendo no nome dele, um dia também possamos vencer a morte e entrarmos na glória eterna do Pai Celestial. Mas Jesus disse que devemos levar a nossa cruz. E isso necessariamente implica em sermos seguidores dele, sermos discípulos, aprendizes dele, especialmente comprometidos, ligados em aliança com ele. Deus espera que eu e você sejamos então seguidores de Cristo.
Que nós aqui nessa terra e nessa vida acompanhemos os passos do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo. Isso Ele espera de nós. E para isso a Bíblia nos dá alguns requisitos para seguirmos os passos de Jesus como discípulos e testemunhas dele, agindo como se Jesus estivesse aqui em nosso lugar. A Bíblia então nos diz que para isso precisamos dar prioridade a Deus em nossa vida. Lucas capítulo 14, verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se colocamos coisas, pessoas à frente de Jesus, dando mais importância que Jesus, então não podemos ser discípulos de Jesus. A Bíblia também diz que precisamos permanecer firmes na palavra de Deus. João capítulo 8, verso 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Não tem como ser discípulo de Jesus sem estar na palavra dele, conhecendo a palavra dele, procurando praticar a palavra dele, anunciando em primeiro lugar a palavra dele. Também precisamos usar a nossa credencial de discípulos de Jesus. E essa credencial é o amor. Como diz João capítulo 13, verso 35. Nisto, disse Jesus, conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O nosso crachá, o nosso cartão de apresentação é o amor. Precisamos também produzir frutos. João capítulo 15, verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Queridos, discípulo de Jesus frutifica. Se ficar sem frutos, não está sendo discípulo de Jesus. E é exemplo daquela figueira relatada nos evangelhos, que parece que tem frutos, mas não tem, recebe maldição e seca. E por fim, precisamos fazer novos discípulos de Jesus. Como ordenou o próprio Jesus aos seus discípulos do passado e a nós também, em Mateus capítulo 28, a primeira parte do verso 19. Ide, portanto, e fazei discípulos de todos, de todas as nações. Que Deus nos ajude a sermos autênticos seguidores de Jesus Cristo nesse ano de 2021 e por toda a nossa vida. Que a nossa vida seja uma vida de amor real a Deus, comprometida com o Mestre Jesus, amando as pessoas ao nosso redor e fazendo novos discípulos de Cristo Jesus. O que Deus espera de nós? Que sejamos discípulos de Jesus. E que neste ano o Senhor esteja à tua frente para indicar-te o caminho certo. O Senhor esteja ao teu lado para abrigar-te em teus braços e para proteger-te. O Senhor esteja sobre ti para acolher-te quando caíres e para livrar-te do laço. O Senhor esteja em ti para consolar-te quando estiveres triste. O Senhor esteja ao teu redor para defender-te quando outros te atacarem. O Senhor esteja acima de ti para te abençoar. Sim, assim te abençoe o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Continue tendo uma boa semana, tenha um bom final de semana e até quando Deus quiser. Na bênção de Deus. Amém.